Bom, vamos lá, gente. A aula de hoje a gente vai continuar com geometria e a gente vai falar um pouquinho de semelhança de triângulos e relações métricas nos triângulos. Bom, deixa eu mudar a tela. Aí, primeiro a gente vai falar de semelhança de triângulos. Bom, o que é o triângulo ser semelhante? O triângulo semelhante significa que ele apresenta uma congruência entre os lados. Registro de presença? Aonde? Aqui tem, no Google Meet. Ele manda, tipo, o tempo que a pessoa entrou e por quanto tempo ela ficou online. Ele manda um relatóriozinho pra gente. É isso, Vitor? Vou seguir aqui. Acho que respondi a sua dúvida. Palavra-chave? Não entendi. Eu achei que tá falando, tipo, presença na escola, sabe? Não, não entendi. Sabe? Tipo, chamadinha, geral manda bom dia ou presente no chat. Mas não, com nós eu acho que não tem disso, não. Não, Eu não acho, entendi. não sei. Palavra-chave? Calma aí, Vitor. Explica pra nós essa história. O que tá acontecendo? Não, é que, tipo, isso acontece na USP, nas aulas que eu tenho. Tem umas matérias que falam, manda presente no chat, manda bom dia no chat. E aí conta a presença do aluno, entendeu? Exatamente, professor. Estava rolando isso aqui em umas aulas do NCN. Ah, não, acho que não. O Google manda o negócio. Bom, mas enfim. Voltando, então. O triângulo semelhante, então, significa que o triângulo ele tem uma congruência. Então, a congruência é quando os lados desse triângulo coincidem ou correspondem aos lados de algum outro triângulo. Então, os dois triângulos são congruentes, barra, semelhantes, se eles coincidem ao serem sobrepostos. Certo? Então, basicamente significa que eu tenho dois triângulos que estão em posições distintas no espaço. E aí, quando eu comparo eles, eu vejo que os lados e os ângulos são semelhantes. Bom, como que a gente vai calcular, então, essa razão de semelhança? Que significa a gente saber como esses triângulos são de fato semelhantes. Então, olhando para esses dois triângulos que a gente tem aqui na imagem, a gente vê pela representação, vou falar aqui porque eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. Ai, acho que eu tenho um laser. Olha que mágico. Bom, esse ângulo aqui, que tem dois tracinhos, ele é semelhante ao ângulo que eu represento com os dois tracinhos. Assim como o que tem um tracinho é semelhante ao que tem um tracinho, e o que tem três é semelhante ao que tem três. Essa regra é válida para qualquer representação que eu faça, tá, gente? Se eu resolver representar, tipo, o lado, colocando, por exemplo, aqui um e aqui um, eu tô falando para vocês que esses lados são iguais, tá bom? Bom, dado isso, então, se A é igual a D e C é igual a F, B é igual a E, eu posso falar que A para B está para D e E. Vocês conseguem ver que são os ângulos, o lado que está entre os mesmos ângulos. Então, esse lado tá para esse, certo? Assim como BC, que é esse cara aqui, tá para esse cara aqui. Assim como esse cara aqui está para esse cara aqui. Certo? E aí, quando eu divido esses lados um pelo outro, eu vou chegar numa razão de semelhança. Isso se deve ao fato, por exemplo, se esse cara aqui vale 2 e esse aqui vale 4, eu consigo achar uma razão de semelhança entre eles, que obrigatoriamente tem que ser a mesma desse cara aqui. Não, semelhança e congruência é a mesma coisa, assim. São conceitos na palavra, eles são distintos, mas quando a gente está trabalhando com triângulos, eles vão ser iguais. O que é diferente, que eu acho que talvez possa confundir vocês, é correspondente. Porque quando eu falo que os ângulos, que alguma coisa é correspondente à outra, eu estou falando que elas são iguais. Quando eu falo que elas são congruentes, eu estou falando para vocês que elas respeitam a mesma proporção. Não necessariamente elas são iguais.
Fez sentido isso, Rafael? Estou aguardando sua resposta. Não necessariamente, porque para eles serem semelhantes, eles têm que ser congruentes. Não necessariamente. Triângulos congruentes e triângulos semelhantes dão a mesma coisa. Entendeu? Então tá bom. Então aqui 3 para 6. E se esse lado aqui vale... Opa! E se esse lado aqui vale, sei lá, 4, esse aqui tem que valer 8. Certo? Vocês entenderam essa relação deles serem semelhantes? Então, a minha razão de semelhança, que é o K, ela vai ser AB sobre DE. Então, vai ser AB sobre DE. Assim como ele vai ser CB, BC ou CB é a mesma coisa, gente, tudo bem? 3 sobre 6 e o outro vai ser 4 sobre 8. Quando eu simplifico essas frações, eu vejo que todas elas dão o mesmo resultado, que é 1 sobre 2. Então, a razão de semelhança é 1 sobre 2. Certo? Tranquilo? Certo. Então, bora. Não tá mudando. Aqui. Bom, a gente vai ter os casos, então, que fazem os triângulos serem semelhantes. O primeiro deles é quando eu tenho lado, lado, lado. Isso significa que todos os lados deles são semelhantes, então esse triângulo é semelhante por esse caso. Certo? Então, esse igual a esse igual a esse igual a esse. Cuidado, gente, que vocês têm que observar que, dada a posição do triângulo, eles invertem. Muita gente confunde e fala, esse aqui igual a esse aqui. E não é verdade. Eu tenho que analisar qual que é a posição que esse triângulo está. Certo? O próximo é o lado, ângulo, lado. Então, eu vou ter um lado, que é semelhante ao outro lado. Eles vão ter o mesmo ângulo e eu vou ter um outro lado que ainda é semelhante. Certo? Esse é o caso lado, ângulo, lado. Ok? E aí a gente vai ter o terceiro caso, que é quando eu tenho dois ângulos correspondentes e congruentes. Esse caso, ele antes era dado como ângulo, lado, ângulo, ou ele era dado como ângulo, lado e... Não, desculpa, lado, ângulo e ângulo oposto. Não sei se vocês aprenderam por esse jeito. Esse jeito aqui é o mais simples, porque basta a gente saber, se eu tenho dois ângulos que são iguais num triângulo, eles vão ser semelhantes. Independente se é do lado ou do ângulo oposto, essa regrinha vale para tudo. Tá ok, gente? Ai, tá ok não. Ai, que horror falar isso, credo. Tudo bem, gente? Tá ok. Não, gente, pelo amor de Deus, se eu falar tá ok, vocês brigam comigo. Ave Maria, credo. Ai, vou até bater na madeira. Bom, vamos fazer um exercício então, gente. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar... Professora, Oi. não mudou aí o slide. Ah, mudou agora. Mudou? Mudou. Foi? Então tá bom. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, para se assistir à TV de 32 polegadas é de 1,8 metro. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela e a distância ideal. Considere que o espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de... E aí, gente? Quem vai me ajudar? Acho que é de 3. Oi?
Regra de 3. Ó, é uma regra de 3, mas a gente precisa entender a semelhança de triângulo nela. Eu tenho aqui a televisão, certo? Uhum. Eu vou tentar desenhar, calma aí. E aqui eu tenho o sofá. Parece uma cadeira, mas é um sofá, tá, gente? Apaguei tudo. Ficou bom, vai. Tá aqui o sofá. Bom, quando eu olho para a TV, eu tenho ela confortável, essa ela tem 32 polegadas e a distância tá aqui de 1,8 metros, certo? Então, eu vou ter esse triângulo aqui que vai fazer isso, imaginando que aqui está o olho da pessoa que tá vendo a TV. Nossa, que tá deitado, tá? Tá deitada. Tá bom? Bom, dado isso, eu vou mudar agora para uma TV que vai ter 60... Nossa, azul, péssima escolha, Gabriela. Eu vou ter aqui uma TV que vai ter 60 polegadas e ela vai ter que ter uma distância que eu vou chamar... estraguei tudo. De X, certo? Vai fazer assim. Que eu, na verdade, posso ficar mais distante agora, né? Porque a minha TV é maior. Então, eu vou sentar no sofá de trás. Vocês conseguem enxergar a semelhança de triângulo nesse desenho? Consigo. Sim. Sim? Ficou clara a semelhança de triângulo? Sim. Então, a gente sabe que a razão vai ter que ser a mesma. Então, basicamente, qual que é a continha que eu faço agora, Vitor? A regra de 3. 32 tá 1,8. 32 sobre 1,8 é igual a 60 sobre x. Isso aí. Muito bem. Multiplica em cruz, 32x igual a 60 vezes 1,8. Quem vai fazer essa conta aí? Vamos ter 60 vezes 1,8. Eu não vou fazer não, gente. Eu tô cansada já. Tô fazendo, peraí. Tá bom. R$108? E agora isso, então, dividido por 32? (3,375) Muito bem, Valéria, arrasou. Então, a distância é 3,37. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Eu vou deixar o Fê fazer a parte dele agora. Deixar não, né? Ele vai fazer. E aí, se sobrar um tempinho no fim da aula, a gente faz mais exercício de semelhança. Semelhança é um assunto simples, como vocês puderam ver, que cai muito mesmo, assim. Tipo, pode ter certeza que no Enem esse ano vai ter um exercício de semelhança de triângulos. Então, estudem muito bem isso, tá bom? Fê, você agora. Preciso parar isso aqui. Vou compartilhar a tela. Todo mundo entendeu, gente, o que eu Nossa, fiz no exercício? Esqueci de perguntar. Eu entendi. Sim. Tá bom. Quando eu tô gripado, eu me sinto Darth Vader respirando. Só isso. Tá, eu vou falar para vocês sobre as relações métricas em um triângulo qualquer. Primeiro, vamos entender o que é uma relação métrica. Métrica, ela vem de medida. A gente viu medidas até agora bastante focado em triângulo retângulo, que era aquele triângulo que tinha um ângulo de 90 graus.
Agora a gente vai ver coisas que se aplicam para qualquer triângulo, seja ele retângulo ou seja ele não. Aqui é o que eu falei para vocês. O que são as medidas dos triângulos? As medidas dos triângulos são as coisas que a gente consegue ter um númerozinho. Ou seja, o tamanho de um dos lados, quanto vale um dos ângulos dele, e sim vai. Outra coisa que a gente pode ter é correlações entre esses ângulos e entre os lados. Vamos para a primeira relação métrica que a gente tem, que lembre-se, válida para qualquer triângulo, independente que tipo ele seja. É a lei dos senos. Nesse slide, a gente consegue ver um triângulo e a gente vai fazer aquilo que a gente já ensinou para vocês em questão de nomenclatura. A gente vai começar nomeando os vértices deles. O que são os vértices? Os vértices são onde encontram essas duas semirretas. Então, encontra duas semirretas, pá, a gente coloca a bolinha. E a gente sempre chama pela letra maiúscula. Então, esse aqui a gente chama de A, esse aqui a gente chama de B, esse aqui a gente chama de C. Poderia ser aqui o B, aqui o A, aqui o C, tanto faz. O importante é com letra maiúscula. Até aí é só uma revisão daquilo que a gente já tinha visto. Agora é o seguinte, esse lado aqui, se vocês verem lá na parte da Gabi, ela chamou de AB. Por que ela chamou de AB? Porque vai do vértice A até o vértice B. Um outro jeito da gente nomear esse lado é a gente chamar ele do vértice oposto dele. Então, ó, aqui, por exemplo, a gente tem o C. A gente pega o que está na frente dele, e é esse aqui. E a gente chama ele com um C minúsculo. Então, ou a gente chama esse lado aqui de A maiúsculo, B maiúsculo, ou a gente chama ele de C minúsculo. Por quê? Se fosse para a gente escolher uma letra, a gente ficaria na dúvida entre escolher A ou B, porque ele está tão perto do A quanto está perto do B. Então, a gente põe o contrário, que é o do C. Tranquilo? Aqui a gente vê o que eu falei para vocês. A gente pega o que está de frente e chama ele da letra referente ao vértice, só que minúsculo. A gente vai fazer isso para os três. Aqui é o oposto ao vértice B, a gente chama de B minúsculo. E o oposto ao vértice C, a gente chama de C minúsculo. Após isso, a gente vai passar a marcar os ângulos desse nosso triângulo. O ângulo é fácil. O ângulo, a gente não vai encontrar o problema de ser diferente aqui, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele é mais perto do vértice A. Então, se vocês lembrarem bem, isso a gente já falou para vocês, a gente vai fazer esse arquinho aqui e vai chamar ele de A com um circunflexo, que é o que forma o ângulo, né? Fazemos isso para os três, e a gente tem que esse é o ângulo A chapéu, B chapéuzinho e C chapéuzinho. Até aí tranquilo? Essa parte toda a gente já tinha visto, é só uma revisão. Agora vamos para coisa nova. O que é a lei dos senos? A lei dos senos é essa formulinha aí que eu coloquei para vocês em rosa. Ela permite que a gente relacione uma medida de um dos lados do nosso triângulo, como aqui, por exemplo, a gente tem o lado A, com o seno do ângulo A chapéu, ou seja, o lado que está logo de frente para ele. A gente faz isso, é igual a outra medida, né, ao B, por exemplo, em relação ao ângulo referente a ele e ao C. A gente não vai usar essa equação dessa forma, a gente vai pegar parezinhos deles. Então, por exemplo, isso aqui, ó. A gente ignora essa parte e a gente faz A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Ah, mas na verdade eu quero saber o C e eu tenho A. Beleza, se você tem o C, você tem o A, você ignora essa parte do B aqui. E você faz A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. E assim a gente faz independente do que a gente quer encontrar. Quando a gente usa? Quando a gente tem três termos dessa regra. Então, eu tenho uma medida de um lado, tenho a medida de outro lado e tenho o seno de um dos ângulos. Beleza, então eu consigo saber o seno do outro ângulo. Ou então eu tenho o seno desse ângulo e uma medida dos lados. Então, com isso, eu sou capaz de calcular a medida do outro lado restante. Tá aí de boa? Alguma dúvida? De boa. Não. Fechado. Vamos para a próxima, então. A gente viu a lei dos senos, então a gente presume que também tem a lei dos cossenos. E, de fato, ela existe. A gente tem esse triângulo e a gente vai fazer que nem que a gente fez com o outro.
coloquei os vértices, coloquei as medidas e nomeei os ângulos referentes a cada vértice. As relações que a gente tem na lei dos cossenos, e essa parte infelizmente, é mais de decoreba mesmo, são essas que eu coloquei nesse quadrinho. Uma coisa que ajuda é você pensar na lógica dessa forma. O que acontece? Você quer saber um lado, por exemplo, o lado A. Você vai somar o quadrado dos dois lados que você tem, você vai subtrair de 2 vezes um vezes o outro, e multiplicar pelo cosseno do ângulo que você quer saber. Isso aí você repete para todos. Ah, eu quero saber do B? Beleza. Então eu somo o quadrado do A com C, subtraio a multiplicação de 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo que eu quero. E assim vai ali para C também. Quando que a gente usa isso? Para usar isso, é só ver o que a gente tem na fórmula. Se eu quero saber o A, eu vou precisar da medida de um do lado e o outro lado. Então eu preciso pelo menos saber a medida de dois lados. E além disso, eu vou precisar saber o cosseno do ângulo que a gente quer saber. Do ângulo da medida do lado que a gente quer saber. Beleza? Essa parte é mais de prática, e por isso agora vou começar a focar em exercícios com vocês, essa parte. Show? Beleza, vamos para esse exemplinho. Ele caiu na prova da VUNESP, e essa é uma prova, isso também já é bom para vocês ir acostumando a pegar qual que é o estilo de cada prova. É uma prova que ela costuma ter sempre um textinho um pouquinho mais longo. O Enem é assim, só que o Enem ele tem um texto ainda maior. Então, deixa eu ver que horas são. Agora são 8h43, eu vou dar 5 minutos para vocês tentar fazer. Aí depois qualquer dúvida, é só perguntar no chat também. E aí daqui a 5 minutos, então, eu resolvo com vocês. Tá bom? O Fê tinha uma música de seno e cosseno também. Da lei dos senos e dos cossenos. Música. Então, tô tentando. Então é a sua vez de cantar, né? Não, tô jogando no Google porque eu não lembro. Eu lembro que ela existia. Mas eu não lembro qual que é. Se eu achar aqui, eu coloco pra vocês, gente. Peraí. Na hora de soma de arcos, essa aí eu tenho umas musiquinhas boas. Não é musiquinha, mas é mais. Se bem que é uma musiquinha. PA e PG eu tenho umas musiquinhas boas também. Eu adoro essas musiquinhas. Ah, galera, não sei se deu tempo de vocês anotar as fórmulas, mas se não deu tempo de alguém anotar, avisa que eu volto no slide para vocês anotar rapidão, tá? Tem como voltar rapidinho na fórmula da lei dos senos? Claro, do seno. Isso.
Saquei, valeu. Nada. Não achei, Felipe, tô arrasada. Tô decepcionado com você, Gabi. Eu adoro musiquinhas. Estou decepcionada comigo mesmo. Mas o que é isso, né? Nesse país que vivemos, Brincadeira. não é nada. Não, eu fiquei mais decepcionado quando você falou tá ok. Ai, não, gente, credo que eu vou lavar a boca com sabão depois dessa coisa horrível que eu falei, credo. Acho que consegui, hein? Conseguiu? Boa. Que resultado que deu? Deu AB. AB? É a B. Acertou. Parabéns. Ele é demais, o Rafael, gente. Dou conta, não. Ah, maior orgulho. Ô, Fê, você tem mais exercício depois desse? Ah, tem mais um. Fechou. É que eu queria fazer mais um Você também, acha mas que dá? não dá tempo. Não, é que eu queria Eu fazer acho que mais dá um. também. Acerte a letra D, né? D de dado? Não, B de bola. É de bola. Ah, então deu ruim aqui. Mas, ó, tá quase. Você deve Tá ter errado quase, uma coisinha né? só. Eu vou começar a fazer resolução, galera, só porque senão Ah, entendi não o vai que dar você tá. tempo. Mas depois vocês tentar refazer em casa. Aí, ó. Vai, vou te dar mais um minuto então. Brilha. Não, não, não. Que eu quero ver a alegria das pessoas. Acerta, meu garoto. Faz que nem o Gilberto ontem. Mas acho que ele já fez, né, Vitor? Você já viu que você tinha errado e acertou. Ele Pode fez. comer. Ah, já conseguiu? Ah, então é nóis. Beleza, galera. Eu vou fazer a resolução, então. Eu vou tentar explicar também o raciocínio que eu faria se eu tivesse uma questão dessa pela frente. Vamos lá. A gente costuma fazer essas coisas de trás para frente. Porque primeiro você vai vendo o que você tem, vendo o que falta, e aí você vai calculando. Vamos lá. Primeira coisa. Não sei se vocês repararam, mas esse textinho aqui, ó, ele é meio inútil, né? Ele basicamente descreve com palavras o que ele dá na figura aqui. Só que a figura é muito mais conclusiva, né? Porque você já vê o desenho bonitinho, já tem os ângulos marcados. Só que às vezes os enunciados podem ser importantes. Não é o caso desse. Então, sempre leiam com cuidado o enunciado, principalmente na parte da hora dele de fato perguntar. Ele quer saber a altura H. Porque muitas vezes, sei lá, ele está pedindo uma coisa diferente daquilo que é a primeira coisa que a gente consegue calcular. Tranquilo, vamos para a resolução então. Assim como eu falei para vocês, ele quer saber essa altura aqui, ó, essa altura H. Beleza, a gente viu nas aulas de trigonometria que a gente ter o ângulo desse triângulo aqui é bom. A gente precisa de um ângulo e uma medida, seja essa, e aí, ainda mais pelo ângulo ser um ângulo notável, a gente já consegue o H. Só que, nesse triângulo BCD, a gente só tem a medida do ângulo, e a gente quer saber desse, a gente não tem a medida nem desse, nem desse. Então, beleza, vamos correr atrás de uma dessas medidas. Não tem muita coisa que se relaciona com esse lado aqui, o lado CD. A gente pode procurar, a gente não vai conseguir determinar a princípio, a partir daqui, esse lado.
Então vamos tentar para esse lado aqui, que eu coloquei em verdinho para vocês. Esse lado, ele faz parte desse triângulo maior ABC. Nesse triângulo maior, o que a gente tem? A gente tem a medida de dois ângulos, esse que é 30 e esse que é 105, e a gente tem a medida desse lado AC, que vale 50. Se a gente quer saber esse lado aqui, tá? Para nomear esse lado, como que a gente vai chamar ele? Se vocês repararem, ele é o lado oposto ao ângulo A. Então, para chamar, a gente chamaria de Azinho. Azinho. Ou então, seria o lado BC. Mas eu vou chamar de Azinho porque na hora da fórmula que a gente vai usar vai ficar mais bonito. Tá aí tranquilo? É o lado que está oposto a esse ângulo. Então a gente chama ele de Azinho. A gente quer calcular ele. A gente tem dois ângulos, uma medida. Se a gente tivesse esse ângulo daqui, a gente conseguiria aplicar a lei dos senos. Por quê? Porque a gente teria um ângulo, uma medida, um ângulo, uma medida. Vamos ver se a gente consegue calcular esse ângulo? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então esse ângulo vale 30. Esse ângulo vale 105. Parece uma cruz, meu Deus. Esse ângulo, como é o que está perto do B, a gente vai chamar de B sapel. E a gente sabe que essa soma dá 180. Vocês vão fazer aquilo lá que vocês aprenderam em equação de primeiro grau. Vai somar esses dois termos aqui, ó. Vão passar para o outro lado da equação. E vocês vão achar que B é igual a 45. Até aí tranquilo para todo mundo, imagina, né? Sim. Show. Beleza. Agora que a gente já tem esse B, que é 45. Opa. Vamos tentar aplicar a lei dos senos. Por quê? Temos um lado, queremos saber o outro, e temos dois ângulos. A gente sabe que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Isso está na formulinha que eu passei para vocês. Quanto que é o A? O A é o lado oposto. É aquilo que a gente quer saber. Então, a gente não sabe. Ainda é A. Quanto que é o ângulo A chapéu? O A chapéu é 30. Então, aqui embaixo fica seno de 30. Quanto que é o B? B é o lado oposto ao ângulo Bzão. Então, pá, 50. Quanto que é seno de B? É o seno desse ângulo que a gente calculou, que é de 45 graus. Daí, tranquilo? Seno de 30. Eu vou apagar só porque eu estou ficando sem espaço. Seno de 30 é meio. 1 sobre 2. Meu Jeová, que feio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza, vou passar esse meio multiplicando 50. 50 vezes meio é a mesma coisa que dividir 50 por 2. 50 dividido por 2, 25. A gente está dividindo esse 25 por raiz de 2 sobre 2. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Agora a gente vai racionalizar esse número, porque não pode ficar raiz embaixo. A gente multiplica por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então a gente vai cortar com esse 2 aqui em cima.
Então, o nosso A ficou valendo 25 raiz de 2. Tá aí tranquilo? Todo mundo pegou? Tranquilo. Beleza, isso aqui é o que a gente conseguiu da lei dos senos. Beleza, agora ficou fácil. Nesse triângulo aqui, a gente já tem o que a gente quer. A gente tem um ângulo, que é notável, e a gente tem a medida de um dos lados. Que relação trigonométrica que a gente vai usar para descobrir a altura dessa bandeira? Esse lado é um lado oposto a esse ângulo. Então, ó, é um lado oposto pela hipotenusa. Isso aqui é o seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é 25 raiz de 2. O seno é meio passo 25 raiz de 2 multiplicando, fica H igual a 25 raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer o 25 dividido por 2. Vocês vão ver que é 12,5. E continua o raiz de 2. Que é a resposta do nosso problema. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, assim como o Rafael e o Vitor falaram, alternativa B. E aqui também tem a resolução para vocês depois. Tem mais um exercício. Esse, como vocês devem imaginar, usa a lei dos cossenos. Só como a Gabi queria deixar para fazer mais um exercicinho, esse aqui fica de tarefinha para vocês em casa também. E Pode fazer, Fê. tem a resolução dele aqui, ó. Ah, mas 15 minutos para você fazer o seu, não? Ah, tá bom, pode ser. Não prefere? Pode ser. Eu vou Tá saber um negócio que eu Esse aqui é bem lembrei, tranquilo, tá, galera? que eu acho que eu esqueci de falar Pode pra falar, Gabi. vocês, que é um jeito de lembrar de seno, cosseno e tangente, que é o soca à toa. Eu falei isso pra vocês? Que eu não lembro agora se eu falei ou não. Não falei? Acho que Eu não sei, mas eu já ouvi isso de professores. O soca à toa é porque eu vou escrever aqui no site pra vocês. É só à toa. Acho E que eu aí a entendi. gente lembra que o Acho que eu tenho outro seno é jeito. oposto sobre hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre hipotenusa e a tangente é oposto sobre adjacente. Aí fala soca à toa. Só para lembrar. Certo? É um jeitinho de Tem um lembrar. outro jeito também. Você tem? Fala aí. É que meu É computador travou. importante. Tenho. É assim, ó. Seno. Pera aí, vou fazer desde o começo para vocês verem o raciocínio. É que soca à toa, eu acho que é uma coisa do tempo que a putaria era meio liberada assim, nas escolas, né? Na minha época. O meu é mais de Aí eles boa. mudaram o soca à toa. Desculpa aí, gente. É assim, ó. A única coisa que você tem que lembrar, e isso eu lembrar mesmo, é seno, cosseno e tangente, nessa ordem, tá? Tá aí tranquilo. E aí é o seguinte, você põe os iguais, né? Tranquilo. E aí é uma frase, então ela vai se construindo. É assim, ó. Cair com a coca. Nossa, que Corri e caí com a desperdício. coca. Eu ia ficar Os triste se eu amantes de derrubasse minha Coca-Cola é triste. nesse Mas é isso, ó. Decorou seno, cosseno, tangente. Corri e caí com a coca. Então, esses exercícios, tem mais para vocês fazerem em casa. Esse aqui eu deixo para vocês fazerem em casa, então, também é um caiu na VUNESP. Aplicação da lei dos cossenos. E é bem tranquilinho, mas tem a resolução dele aqui também para vocês. Depois tem as tarefas que eu deixei, e a Gabi deixou também com o gabarito.
Qualquer coisa, é só mandar mensagem pra gente. Vai, Gabi, brilha. Deixa eu pôr aqui. Gente, me diz uma coisa. Vocês preferem fazer um exercício que tenha, tipo, só texto e tem que montar o triângulo, ou vocês preferem fazer um que já tenha triângulo? Misturado. Não, misturado não dá, porque aí são 2 exercícios. Ah, é pra agora. Achei que fosse pra de agora. tarefa. Não, Agora é melhor, acho que pra agora é melhor com o desenho pronto. com desenho pronto? Se o seu objetivo for economizar tempo. Não, é que, na verdade, dá na mesma. Ah, então tudo faz. Então vamos fazer esse Eu queria aqui. dizer que eu tinha uma preguiça desses textos grandes. Ai, gente, Nossa, acontece. tinha uma preguicinha. Bom, então vamos lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes. Eu vou dar uns minutinhos para vocês também, vai. Uns 3 minutos. Que esse é mais fácil que o do Felipe, então vai ser menos tempo. Então vai, vocês têm até 9h06 para fazer esse daqui. Vocês estão fazendo, né, gente? Ou estou esperando à toa? Estou aqui me questionando. Jura, Valéria? Que legal! Estamos conectados com a sua escola. Que legal. Bom, vamos lá, então a Valéria vai me ajudar. Valéria, concentra aqui comigo. Vamos fazer junto, então, para a gente conseguir fazer tudo hoje. Ó, ele fala para mim que o dono tem 6 e 4 metros. Estão aqui na figura. A figura representa a situação real na qual nos postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares, que é indicado para... Nossa, acho que eu errei alguma coisa nesse negócio. Bom, os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o comprimento da haste EF? Gente, se a gente olhar aqui, essa figura, eu tenho triângulos semelhantes. Alguém quer falar um deles para mim? Cadê o Rafael e o Vitor? CAE e DEB. CAE e DEB. DEB? Isso. Eles são semelhantes? Mas eles vão te ajudar em alguma coisa nesse caso aqui? Acho que não. Não vão. Mas, ó, Vitor, a gente tem um triângulo que ajuda mais, que é esse aqui. Certo? E esse aqui, ó. Consegue ver que eles são formados pelos mesmos ângulos? Porque como eles são, tipo, pelas mesmas retas, a gente consegue ver que eu tenho o mesmo ângulo que eu tenho aqui, no caso que é o ângulo reto. Eu tenho aqui esse mesmo e esse mesmo. Esse daqui segue aquela regrinha que a gente fez na outra aula, lembra? Que retas paralelas cortadas pela transversal, os ângulos são iguais. Eles são correspondentes. Então, esse e esse ângulo que é igual para todo mundo. Essa relação vai valer também para o triângulo do outro lado. Que é esse triângulo. Ah, mas ele é a mesma cor. Que é esse triângulo aqui. Esse
Virou um rabisqueiro só, né? Mas vocês vão entender. Esse e esse pequenininho aqui, ó. Ah, apaguei tudo. Mas vocês acompanharam, né, gente? Ai, que acompanhou, peguei visão já. Certo? Então, eu tenho esses triângulos que são semelhantes ao meu triângulozinho, porque aí eu consigo comparar direto com o que eu quero ter, que é esse cara aqui. Então, se eu chamar isso aqui... Tô cansada de trocar as cores, gente, eu confesso. Esse aqui de X, vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Vocês concordam comigo que fazendo a relação para esse triângulo ADB, tá? E o AEF, eu consigo falar que X tá para 6. Então, ó, X está para 6. Assim como A, que é esse cara aqui, tá para A mais B? Todo mundo concorda comigo nisso? Sim. Sim? RT. E aí, se eu fizer essa relação para esse outro triângulo aqui, eu vou ter que X tá para 4, assim como B tá para A mais B. Certo? Achei as minhas relações aí, né, gente? Então, eu posso escrever, ó, para esse cara aqui, eu tenho X vezes A mais B é 6A, multipliquei em cruz. E para esse cara aqui, eu sei que X vezes A mais B vale Mano, eu gostei muito. Mano. 4B. Legal que ele tem a arma dele, aquela que é a verdinha lá, que tem um range muito. Bom, se X vezes A mais B é 6A e X vezes A mais B também é 4B, eu sei que 6A vale 4B. 4B. Muito bem. Então, quem que eu quero isolar, o A ou o B? Tanto faz, eu acho. Tanto faz? Eu vou isolar o A, então. Vou falar que A é 4B sobre 6. Certo? Pode ser? Pode. O que é tipo? Oi? Acho que eu mudei de ideia, isolo bem. Isolo B? Tá bom. Você que sabe, Vitor, você que manda. Então, vou falar que 6A sobre 4 é igual a B. Eu queria colocar um número maior em cima. Então, o B vale quanto, Vitor? B vale 3A sobre 2. 3A sobre 2. Muito bem. Eu vou substituir isso, por minha opção pessoal, nessa equação aqui de cima. Por quê? Porque a LEC tem menos B, então eu preciso fazer menos conta se eu substituir nela. Ok? Então, eu vou ter que X... Errei o parênteses. X vezes A mais 3A sobre 2, ok? É igual a 6A. Certo? Certo. Então, aqui eu vou ter que X vezes A. Quanto é A mais 3A sobre 2? 5A sobre 2. 5A sobre 2, muito bem. 5A sobre 2, isso aqui é igual a 6A. Tem uma regra mágica que eu adoro, que é, se o A multiplica todos os termos de um lado e ele também multiplica todos os termos do outro, eu posso simplesmente cancelar ele. Todo mundo concorda com isso e entende por que eu posso fazer isso? Entendi. Sim? Todo mundo? Emily, Juliane, João, Karina, Lucas, Felipe. Ah, Felipe é professor. Sérgio, Valéria. Tudo tranquilo? Sim. Sim, então vou seguir. Bom, dado isso, então, o x vezes 5 sobre 2 é igual a 6. Então, o x é igual... O 2 que está dividindo, vou passar multiplicando.
E o 5 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, fica 6 vezes 2 sobre 5. Quanto dá essa conta aí? 2,4? 2,4 metros. Alternativa C. Todo mundo entendeu? Yes. Yes. Nossa, bilíngue ele também. Bom, é isso, gente. Esse exercício de semelhança. A parte que eu acho que é a mais complicada dele é você encontrar quais são os triângulos semelhantes que fazem um certo sentido no exercício. Para a gente não ficar, tipo, fazendo vários percursos até a gente chegar nisso. Mas eu acho que essa é a parte mais difícil. Ok? Bom, então é isso hoje, gente. Tranquilo? Façam os exercícios da lista. A gente vai ficar um tempinho aqui com o Vitor agora, porque ele tem algumas dúvidas, a gente vai ajudar ele. Quem quiser ficar, tá aberto aí, pode ficar aí com a gente. E se alguém tiver alguma outra dúvida e também quiser falar, hoje nós estamos aqui. E é isso então, gente. Obrigada pela participação de vocês na aula, em tudo, pela paciência também. Desculpa pelo meu tá ok, prometo nunca mais repetir. Vergonhoso. Só Vergonhoso. tenho isso a falar. Mas é isso. Não, obrigadão pela aula, galera. Tamo junto. Qualquer coisa é só mandar mensagem. E é nóis. E é nóis. Imagina, Emily. Volte sempre. A Emily é minha prima, você sabia? Felipe, não sei se eu contei. É sua prima? Não sei, não tava Ela ligado, não. Mentira. É que a gente tem o mesmo nome. Ah, Imagina ela falar para as pessoas que ela tem uma prima que fala tá ok. Que vergonha. não, e pior que, tipo, eu fui ver seu nome aqui, mas eu esqueci que tá como Nara. Aí eu falei, caralho, Carreira é seu sobrenome? Não faz muito sentido. Não. Tem que parar de gravar, Gabi. Ai, vou parar. Sempre esqueço. Eu esqueço de começar, esqueço de parar. A farra. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Obrigado pela Rafael. aula. Boa noite, mano. Obrigada